Gente, vamos para mais uma live, continuar falando dessa história que está repercutindo muito no Brasil e é uma história que está trazendo muitos detalhes, né? Que é a morte do Vaqueirinho, né? Um jovem que ficou conhecido por invadir a jaula de uma leoa e ser morto pela própria leoa. Vamos contar essa história agora. Quem estiver chegando pode seguir a gente aqui, curtir, compartilhar. A opinião de vocês é extremamente importante. Olha, nos últimos dias, se chamou muita atenção a uma história de um jovem de 19 anos, filmado, fotografado, escalando ali uma parede de uma cela num zoológico de 6 metros e descendo numa árvore em direção a uma leoa. A história repercutiu bastante no Brasil. E não só a história de um jovem se aproximando de uma leoa, morrendo, sendo atacado pela leoa, mas o que tem chamado a atenção agora é a história de vida desse jovem. Conhecido como Vaqueirinho, o Gerson tem uma história de vida muito sofrida e, e uma situação que chama bastante atenção: a falta de acolhimento do Estado brasileiro para pessoas com problemas de saúde mental. A história do Gerson é um reflexo de um país que não acolhe a maioria das pessoas que está com algum problema de saúde mental, né? Mas vamos contar um pouco dessa história, mas assim, relembrando que quando a história do Vaqueirinho ganhou a mídia, os sites, né? Todo mundo falando, né? Meu Deus, um jovem invadiu a cela de uma leoa. A princípio, muita gente acreditou que ele fez isso para tirar a própria vida, uma pessoa que estava querendo tirar a própria vida. A informação agora que saiu é que ele tinha um sonho, gente, desde a infância, de cuidar de leões. Ele queria ser um cuidador de leões, isso mesmo. Era um sonho dele, desde criança, assim, ele falava para todo mundo: quero ir para a África, cuidar dos leões, eu amo os leões. Tanto que, para vocês terem uma noção, ele chegou a invadir um espaço de um avião que ele acreditava que estava indo para a África para conhecer os leões, né? Então ele tinha esse sonho, essa obsessão de cuidar dos leões. Então, depois que a gente sabe dessa história, né, o que se descobriu que provavelmente ele não foi tentar tirar sua própria vida, ele foi tentar realizar um sonho, mas por ter problemas mentais ou de distúrbios mentais, ele não conseguiu compreender o perigo que ele estava enfrentando. E logo que saiu essa notícia, primeiro que todo mundo ficou abalado, né? O jovem é morto, atacado por uma leoa. A leoa, tá, gente? Ela ficou muito estressada depois de tudo que aconteceu, né? Que bom que o zoológico deixou bem claro que em nenhum momento se pensou ali em sacrificar a leoa não teve culpa nenhuma, né? Até hoje se mostrou um vídeo da leoa, né? Calma, uma leoa super dócil ali com a sua cuidadora, né? E o caso do Vaqueirinho é o seguinte: assim que a história começou a se espalhar na internet, muitas pessoas começaram a buscar o passado dele, né? E qual que era o passado dele? Uma pessoa que tinha sido presa mais de 16 vezes, né? E é óbvio que quando você ouve esse tipo de história, você fica assustado, mas eram prisões de uma pessoa totalmente. Ele quebrava a viatura, ele fazia de tudo ali para voltar a ser preso. Tanto que o diretor do presídio fez um vídeo uma semana antes falando que ele precisava de ajuda para o tratamento do distúrbio mental que ele sofria, que ele não conseguia esse tratamento. De novo, o Estado brasileiro não acolhe pessoas que têm questões de saúde mental para tratar. E aí o que chamou a atenção foi que depois que essa história se repercutiu, né, depois que essa história viralizou na internet, né, do jovem de 19 anos, problemático, com passagem pela polícia, que invadiu a cela de uma leoa, a história real dele começou a ser contada por pessoas que conviveram com ele, né? E um vídeo que viralizou na internet foi da conselheira tutelar que acompanhou ele desde os 10 anos. Né? Ela falou assim: olha, ele era um sonhador, gente. Ele é uma pessoa que passou por uma vida cheia de tragédias. Tragédias, né? Desde criança, ele perdeu todo o apoio familiar. A mãe dele tinha esquizofrenia, a avó tinha problemas de depressão. Ele tinha os irmãos, todos os irmãos foram adotados, menos ele, né? Ele ficou jogado, abandonado, né? E ele também já apresentava distúrbios mentais desde pequeno e ainda assim ele não teve acolhimento. Então, a história dele é uma história muito sofrida, muito sofrida. E a conselheira tutelar que acompanhou ele desde os 10 anos sempre falou que ele tinha um sonho
de cuidar dos leões. Era um sonho dele, sabe? Ele falava disso com frequência. Olha, eu quero ir para a África, cuidar dos leões. Eu quero ir para a África porque eu amo os leões, né? E aí ela contou esse episódio, que ele invadiu um avião uma vez por acreditar que aquele avião estava indo para a África, porque o sonho dele era cuidar dos leões. Então, quando você conhece a história dele, né, você entende o que ele fez, né? Por ele ter distúrbios mentais e por ter um sonho de cuidar dos leões, ele não conseguiu entender o perigo que ele estava, né? Ele tinha sido preso 3 dias atrás. Então, assim que ele saiu da prisão, ele foi pro zoológico, escalou essa parede com mais de 6 metros, subiu numa árvore, desceu ali para tentar se aproximar do leão, para tentar ali brincar com a leoa, e foi quando a leoa lá, né, seguiu seu instinto selvagem, né, gente, e para se defender, atacou ali o Gerson, né, mas e aí o debate, né, você vê como é que é as coisas na internet, como a internet é uma coisa muito rápida. Se o debate no início era porque um jovem de 19 anos invadiu uma jaula de uma leoa, né, e essa leoa atacou ele e ele morreu. Agora o debate é a história dele. A história de vida dele está sendo contada por várias pessoas e cada pessoa que tem acesso à história desse jovem fica extremamente triste, né? E isso reforça, gente, como o Estado brasileiro abandonou ele, porque muitas pessoas que conviveram com o vaqueirinho, que é o Gerson, né, falaram que várias vezes tentaram ali uma internação, tentaram provar que ele tinha problemas mentais, que ele precisava ser acompanhado, acolhido, e sempre falavam que não era isso, que ele tinha problemas comportamentais, né? Várias vezes a conselheira tutelar falava, a gente tentou ajuda para o tratamento, né? Ele chegou ali a passar com o psiquiatra, mas ele não tomava medicação, ele parava, a gente tentava internar ele, mas não conseguia, porque o Estado não oferecia ali nenhum tipo de estrutura. E aí, de novo, né, Joana? O caso dele é um caso do Brasil, tá? A gente tá pegando um caso mais extremo aqui, de uma criança que desde pequeno perdeu a família praticamente, porque a mãe tinha esquizofrenia, a avó tinha problemas de depressão, ele foi separado dos irmãos, porque os irmãos foram adotados, menos ele ficou largado, vagando pelo mundo desde pequeno, sem amor, sem esperança, sem perspectiva, sem tratamento, sem acolhimento. E de novo, o Estado brasileiro, gente, quando se trata de saúde mental, é uma tragédia. O que tem de pessoa que tá desesperada, precisando de acolhimento, precisando de tratamento e não consegue, porque ou não tem, ou a burocracia é enorme, né? É o caso aqui do Vaqueirinho. Talvez se a gente tivesse um Estado com uma estrutura real para lidar com situações como essa, para lidar com pessoas como essa, o Vaqueirinho poderia ter obtido, alcançado um tratamento que desse uma melhor qualidade de vida para ele. Mas isso não aconteceu. Por várias vezes foi tentada ali uma internação, por várias vezes foi tentada ali um acolhimento para um tratamento mais específico para ele e não se conseguiu. Né? E aí ele chegou, né? A doença chega no limite, né? Toda doença ela chega no ápice. Né? E ele já não tinha, ele tinha muita dificuldade de entender o que era a realidade. Ele era um garoto que veio de uma vida de muito sofrimento, né? Então, a história do Vaqueirinho mostra um país, né, que não acolhe muitas vezes os seus e não acolhe principalmente aqueles que têm problemas de distúrbio mental, né? Então, a história viralizou de uma forma e acabou ganhando uma segunda parte que está emocionando muitas pessoas, né? Muitas pessoas, né? A conselheira tutelar que acompanhou ele desde os 10 anos fez um vídeo bem emocionado mesmo, porque ela falou que desde os 10 anos estava ali tentando ajudar ele, desde os 10 anos acompanhava a história de vida dele, e ela deixa bem claro, a conselheira tutelar deixa bem claro, que ele sofreu muito, muito mesmo, desde os 10 anos. E de novo, não teve amparo, não teve acolhimento, não teve um Estado que soube ajudar alguém com os problemas que ele apresentava, né? Até já viralizou um vídeo dele, né? Quando ele é preso, né? Você vê ele falando, você já percebe que ele tem algumas questões de saúde mental bem grave. E ele fala, olha, eu fui preso por quebrar o carro da polícia e se me soltarem eu vou quebrar de novo. E no domingo, que quando foi o dia que ele invadiu o zoológico, ele tinha saído da cadeia, gente, na sexta-feira. Na sexta-feira ele tinha saído da cadeia e ele sai da cadeia, no domingo vai para esse zoológico, né? E acontece toda essa tragédia que ganhou uma repercussão enorme, né? Ele vai em direção das jaulas,
escala um muro de 6 metros, desce por uma árvore, vai ali tentar chegar próximo da leoa, né? Sem perceber, sem ter noção do perigo, quando a leoa ataca ele. Depois se descobre toda a história dele, que ele era uma criança que a vida inteira foi abandonada, rejeitada, excluída, né? A vida inteira teve questões de saúde mental, distúrbios mentais que não foi tratado, que não teve estrutura, que o Estado não ajudou, e tinha um sonho desde pequeno que era cuidar dos leões, de ir para a África para cuidar dos leões. Ele amava os leões e, por incrível que pareça, a vida dele acabou, né, na vida de um leão, né? O sonho dele era cuidar dos leões e a vida dele acabou, né, dessa maneira trágica num ataque de uma leoa, né? Então é muito triste a história dele, cara. É muito triste mesmo, assim, quando você percebe. Às vezes a gente fala dos nossos problemas, das nossas questões, né? Mas quando a gente conhece a história desse jovem aí, né, que morreu ali dentro de um zoológico lá na Paraíba, é bem triste. Então é isso, gente. A gente quis trazer essa outra versão, né, que a gente teve acesso, né, para vocês, né, que a gente contou essa história, né, e como eu falei, os detalhes foram chegando aos poucos.